Olá, amigos prevencionistas, estamos aqui para mais um vídeo para o canal Tem Segurança. Hoje vamos falar sobre uma questão de regras. Para toda regra existe uma exceção. Isso que a gente ouve por aí, né? Isso vale para a segurança do trabalho? É possível aplicar em segurança do trabalho? Quebrar uma regra? É sobre isso que vamos falar logo depois da vinheta. Eu tive um amigo que falava que as regras existem para serem quebradas. Pois é. Quebrar uma regra, não vamos entrar aqui na questão filosófica da exceção e tal, né? Não importa para nós aqui. A ideia aqui é falar sobre uma situação em que você vai precisar tomar uma decisão que essa pode ser que vá contra uma regra da empresa. Existe uma regra e você vai precisar quebrar ela através dessa decisão. Bom, vamos pensar aqui em duas situações. A primeira é, não existe regra nenhuma. Se não existe regra, qualquer coisa está certo. Então, ali está liberado para fazer o que quiser, né? A partir do momento que você criou uma regra para alguma coisa, significa que existe uma regra que define o que é certo e o que é errado. Se você faz o que está na regra, beleza, você está dentro da regra, está fazendo o que é certo. Na teoria, se você fizer qualquer coisa que está contra o que está escrito nessa regra, você está errado. Bom, mas até que ponto isso deve ser levado em conta? Eu vou falar aqui uma situação, eu sempre conto aqui coisas que aconteceram comigo, né? Então, quem está acompanhando aí o canal sabe disso, né? E vou falar o que aconteceu comigo, né? Uma situação que aconteceu comigo e que eu tive que quebrar uma regra. E era uma regra rígida da empresa. Então, quando você faz esse tipo de coisa, né? Alguém pode te questionar, ou até você pode ser realmente advertido aí, né, por ter quebrado uma regra. Mas existe uma outra situação que a gente chama de bom senso, né? Isso não vale para tudo também, né? Eu me lembro uma vez que eu fui como testemunha de um colega que estava respondendo um processo, né, um técnico de segurança, né? E eu fui como testemunha dele. E quando o advogado fez uma certa pergunta para mim lá, né, e eu respondi, aliás, eu comecei a responder, né? Eu falei, bom, isso é uma questão de bom senso. Quando eu falei isso, o juiz imediatamente falou para mim, é sim ou não? Ou seja, lá não tinha questão de bom senso, não. Ou era sim ou era não. A pergunta era direta e eu tinha que responder sim ou não. Mas, voltando lá na situação em que eu vivi, né? Na época eu não trabalhava mais na área, eu trabalhava no sistema de gestão da empresa, né? Que contava com alguns profissionais que faziam a gestão. E eu, por algum motivo, eu saí dali do departamento e estava indo para um outro departamento da empresa. E no meio do caminho eu vi que alguém veio na minha direção, né? Veio correndo uma certa... Eu já tinha visto o movimento, né? Uma fila muito grande de veículos. Era assim, na hora do almoço. E lá dentro tinha bastante ônibus que carregavam os funcionários, transportavam dos seus departamentos para o restaurante, que era do lado de fora da empresa. E os ônibus, lógico, eles paravam dentro da empresa, os funcionários desciam e passavam a portaria e iam para o restaurante. E era na hora do almoço, então nesse horário tinha muita movimentação de veículos e os ônibus. Então era uma situação que estava ocorrendo, eu vou descrever a situação aqui. Um caminhão havia quebrado em um local que bloqueava todo o acesso, tanto para quem estava saindo daquela região da empresa, né, porque a empresa é bastante grande, né, ou para quem iria entrar. Ele poderia entrar, mas ele também depois não conseguiria sair, porque o caminhão estava numa posição em que não havia outra passagem. E aquela fila estava aumentando, né? Quando eu vi, a fila já estava grande, né? E aí a pessoa veio na minha direção e ele não quis quebrar a regra, né, porque obviamente que quando existe essa regra, ele já estava até encaminhado. Porque ele já tinha arrumado um equipamento, que era uma máquina carregadeira, já tinha arrumado um cabo para puxar o caminhão, mas a regra dizia que
para rebocar veículos dentro da empresa tinha que ser um cambão. E ele não conseguiu nenhum dentro da empresa. Isso foi o que ele me falou, né? Quando ele me falou disso, eu falei, mas você já foi em tal local? Ele falou, não, já fui, não tem mais, ninguém sabe onde tem. Enfim, a situação estava assim, perdendo o controle, porque até que momento iria tirar aquele veículo de lá? Você não sabia quanto tempo ia demorar para tirar aquele veículo de lá. E sem um cambão não poderia fazer. E ele já tinha conversado com o técnico responsável da área, mas o técnico estava longe, em outro local, né? Bem longe mesmo do local. E o técnico já havia falado para ele que não podia fazer, não podia rebocar o caminhão com um cabo de aço. E aí ele veio conversar comigo, né? Quando ele me viu, né? Atravessou um canteiro grande que tinha lá, tipo uma praça, e veio na minha direção e fez o questionamento. Falou, o que eu faço? Falou, o caminhão está lá quebrado, você já viu como é que está a situação aí? E eu preciso tirar o caminhão de lá. E aí a minha pergunta foi, você já arrumou todos os equipamentos? Tudo? Ele falou, não, a máquina está lá parada, já está lá atrás parada, e o cabo também está lá, está tudo no jeito, é só alguém falar que eu posso tirar com o cabo. Porque cambão eu não consegui encontrar em lugar nenhum na empresa, já rodei a empresa e não encontrei. E aí, eu estava numa situação em que, se eu também falasse não, obviamente que ele não iria fazer, porque era o departamento de segurança que estava falando não. E ele não ia quebrar a regra. Mas quando eu bati o olho em tudo aquilo, a situação que estava acontecendo, eu vi que era uma situação muito pior do que simplesmente puxar aquele caminhão com um cabo de aço, que era cerca de 30 metros, você tirava o caminhão daquela situação e liberava o trânsito. E era num local que não envolveria risco para outras pessoas. Aí eu me certifiquei de que realmente ele tinha os equipamentos, um equipamento bom, né, em boa situação, e autorizei ele a fazer aquela atividade. Vejam que eu estou dizendo que eu autorizei, eu assumi esse risco, eu quebrei a regra. Uma regra que eu mesmo ajudei a fazer. E aí, nesse ponto, o que eu quero dizer quando eu falei de bom senso? É que o prejuízo seria muito maior se eu deixasse aquela situação do jeito que estava, do que eu autorizar a puxar o caminhão com cabo de aço, que eu sabia que não teria problema, porque era um cabo robusto, o caminhão não estava carregado, um caminhão vazio, então não envolveria risco. Mesmo assim, eu tomei todas as precauções, tirando todas as pessoas de lá, ele estava próximo de uma balança, pedi para o balanceiro sair, então saiu todo mundo de perto, ficou só a máquina e o caminhão, ou seja, só o operador da máquina e o motorista do caminhão. Foi questão de, sei lá, após engatar lá o cabo, questão de 30 segundos o caminhão estava fora do local e liberou o trânsito. Quando eu fiz isso, imediatamente, logo após isso, eu peguei o meu telefone e liguei para o meu gerente e falei, olha, estava acontecendo isso, e eu autorizei fazer dessa forma. Estou te avisando porque pode ser que alguém ligue para você falando que a segurança deixou fazer essa atividade. Daí ele falou, não, você fez certo, sem problema nenhum. E não teve repercussão nenhuma negativa, muito pelo contrário, né? Abriu lá o trânsito, todo mundo passou e acabou o problema, né? Imagina os ônibus parados lá com os funcionários dentro, que tinham horário para almoçar e voltar para o trabalho. Então iria ser um transtorno muito grande se eu não tivesse tomado essa atitude. Agora, é claro, você precisa pesar muito quando você vai quebrar uma regra de segurança. Não é uma coisa assim simples. Porque quando você faz isso, alguém pode estar olhando e falando, bom, se aquela vez aconteceu isso, agora eu posso fazer, e ele vai acabar fazendo sem autorização nenhuma. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu conversando com o chefe, eu falei, estou autorizando isso porque eu estou vendo que a situação está crítica. Mas isso não pode ser feito, e a regra continua valendo. Ele falou, não, eu sei disso, não tem problema nenhum, eu jamais faria isso, tanto que eu não fiz, eu já liguei lá, ele falou o nome do técnico, já liguei para ele, ele falou que não podia, eu vim atrás de você aqui, porque você está vendo a situação, ele está longe, ele não está vendo. E aí tudo bem, resolvemos lá e tudo bem. Então, quebrar uma regra nunca é bom, do ponto de vista
de segurança, é claro, seria ideal você nunca quebrar uma regra, né? Mas às vezes o bom senso precisa prevalecer, né? E nesse caso, realmente, obviamente, como eu falei, né, o risco maior que existe quando você vai puxar um caminhão com cabo é o rompimento do cabo e tal, né? E tal, era uma área plana, não tinha outros riscos e tal. Então tudo isso precisa ser estudado, né? Digamos que esse caminhão tivesse numa subida, eu não iria autorizar a fazer o reboque com cabo. Mas ele estava num assento, numa área plana, não tinha um risco do caminhão descer ou qualquer outra coisa. Enfim, então esse é mais uma coisa que aconteceu comigo, uma vivência minha na área de segurança, né? E que eu tomei essa decisão. É claro que um cara de 20 anos de empresa, né? Você tem certas, vamos falar assim, você tem uma autoridade maior, né? Porque você já viveu muito ali dentro, né? Você conhece tudo ali. Mas isso não garante o seu emprego também, né? Digamos que tivesse acontecido alguma coisa grave nisso aí, né? É claro que eu não teria me aposentado na empresa, né? Então, tudo precisa ser pesado. Mas, como eu disse, então as regras existem e elas não... Eu não tenho essa mentalidade, nunca tive essa mentalidade de que as regras foram feitas, igual meu amigo, né? Foram feitas para serem quebradas. Eu nunca tive essa mentalidade, né? A minha mentalidade era, as regras estão aí para serem cumpridas. Se essa regra estiver atrapalhando em alguma coisa, então ela foi mal feita. Aí você precisa pensar essa regra novamente e refazer. Por isso que procedimentos de segurança não são engessados. Você faz um procedimento e de repente você descobre que alguma coisa ali pode causar um problema maior. Então, quando você descobre isso, o que você faz? Você vai lá e muda o procedimento. Porque senão você teria que ficar abrindo exceção. E era uma exceção que, na verdade, nem seria exceção. Caindo no campo filosófico aí, né? Nem seria uma exceção, porque já que a exceção vai livrar de acontecer algum problema, então não é exceção. É meio complicado, né? Enfim, então esse é o vídeo de hoje, né? Para você pensar aí, né, nas regras de segurança. Se você faz procedimentos, você trabalha em procedimento, toma esse cuidado, né? Para às vezes não ter uma regra lá que pode... Não foi o meu caso, né? Que a regra realmente é essa, né? É uma regra de trânsito, inclusive, né? Mas pode acontecer isso, né? Você tem um procedimento que está lá, uma regra descrita, e que no fundo ela pode causar um problema maior. Tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse aí, né? A questão das exceções aí, né? Toda regra tem uma exceção. Mas pense bem antes de fazer algo desse tipo que eu fiz, né? Porque eu realmente quebrei uma regra. Foi por uma causa maior, né? Porque realmente seria um grande... Já estava acontecendo um grande transtorno. Né? Mas seria muito maior, porque lá tinha alguns veículos que eles tinham... vamos falar assim, eles têm o tempo deles de trânsito dentro da empresa. O material que eles transportam não pode ficar ali naquele local por muito tempo. Então ele está transitando na empresa, ele tem que chegar, entregar o material, voltar, pegar outro, né? E esse material não pode ficar parado. Enfim. Então eu fiz isso, né? Mas eu não recomendo que alguém faça, a não ser que você pese bem a situação, como eu fiz, né? Foi o meu caso, né? E tome essa decisão, né? E é claro, se der tempo... envolva a sua chefia. Eu não quis envolver o meu chefe porque eu nem sabia onde ele estava, de repente estava numa reunião, não queria perturbar ele. Então primeiro eu fiz o que tinha que ser feito, né? Porque eu tinha segurança do que eu estava fazendo, e depois eu informei ele para que, lógico, não chegasse até o ouvido dele através de outras pessoas. Tá bom, pessoal? Então fica aí essa dica aí, né? Mais uma das minhas experiências na minha vivência na área de segurança, né? E que pode servir para você para alguma coisa aí. Valeu? Até mais aí, até o próximo vídeo. Tchau!